Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim! E esse é o 7º episódio do programa Atualiza aí meu jovem, uma parceria entre o projeto BMV e o jornal Legume News. E novamente vamos falar sim dele, o Enem 2020, que pode virar 2021. Três datas estão aí marcadas numa enquete do governo e do INEP, para saber qual é a melhor data. A prova estava prevista inicialmente para novembro, mas com o avanço da pandemia e do novo coronavírus, essas datas foram suspensas. Sem contar que houve um protesto da sociedade civil e dos estudantes para que o ex-ministro da Educação, ele cancelasse a prova de novembro. O que aconteceu? Ele deu a proposta para o pessoal escolher 3 datas. Ao todo, são 5,8 milhões de inscritos no Enem 2020. E eles vão ter que escolher aí em 3 datas. A primeira seria agora para dezembro de 2020, a segunda para janeiro de 2021 e a terceira para maio de 2021 também. E nesse ano ela vai ter 2 versões, a versão digital e a versão impressa. E o aluno ou candidato que vai escolher. A votação será na própria página do Enem, na página do participante. E a gente tem aí até o dia 30, que é essa terça-feira, para fazer a melhor escolha. Mas o que tem por trás dessas escolhas? Vamos falar aí com o Danilo Heitor, ele que é professor de Geografia e também coordenador do cursinho de Psico da USP. Danilo, responde aí pra gente, cara. O que está em jogo atrás dessas datas, hein? E o que tem também que pode influenciar em outros vestibulares? A gente quer saber. A palavra é sua, cara. Tamo junto. Olá pessoal do programa Atualiza aí meu jovem, eu sou o Danilo Heitor, sou professor de Geografia da região municipal de São Paulo e coordenador pedagógico do cursinho da Psico. Eu estou aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre as datas do Enem. Hoje é dia 29 de junho, amanhã é o último dia de votação, e a gente tem aí 3 opções de data, uma em dezembro, uma em janeiro e uma em maio. Eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre o que significa, o que vai significar cada uma dessas datas. Bom, a data de dezembro e de janeiro, ela não muda muita coisa de uma para outra, né? Qual que é a grande questão? O Enem seria em novembro, adiar ele 1 ou 2 meses em um cenário de uma pandemia que suspendeu os anos letivos em março e só pretende retomar em São Paulo aqui em setembro, e ainda assim sob muitas críticas, porque como é que você retoma um ano letivo se a pandemia não foi controlada? E aí você tem então, adiar por 2 meses não vai resolver o problema de quem está esse tempo todo sem conseguir acessar a educação. É sempre bom lembrar que a educação à distância não chega para todo mundo, e mesmo quando chega, ela não é a mesma coisa que a educação presencial em sala de aula, onde professores e estudantes podem ter uma troca e uma relação de aprendizagem verdadeira, né? Então já vai ser uma defasagem grande, principalmente para quem tem mais dificuldade de acesso, e o Enem em dezembro e janeiro não muda muita coisa. Uma vantagem de dezembro e janeiro é para quem vai fazer o USP ou as universidades estaduais aqui em São Paulo, que é o fato de que essas universidades pretendem manter os seus vestibulares em janeiro e fevereiro. Então, se o Enem for em janeiro ou dezembro, você consegue utilizar as notas do Enem deste ano para o programa do SISU do ano que vem, para o programa de acesso através com a nota do Enem nessas universidades. Então, essa é a vantagem das datas de janeiro, dezembro e janeiro. Uma outra questão importante de pensar é: será que em dezembro e janeiro essa pandemia vai estar devidamente controlada? Vai ser seguro fazer essa prova? Então, tem esse porém que para mim é o mais importante de todos. Se eu for falar de maio, aí eu tenho um pouco do inverso. Eu tenho muito mais tempo para estudar, eu tenho talvez uma recuperação desse ano letivo que está completamente perdido em 2020, deveria ser inclusive decretado como perdido e pensar numa reposição, numa retomada gradual dos conteúdos que não puderam ser aprendidos esse ano. Eu tenho mais tempo para estudar em maio, eu tenho quase meio ano a mais. Mas em compensação, essa nota desse Enem de 2020, que vai ser feita em 2021, não vai poder ser usada para entrar na USP nas universidades estaduais
no ano que vem. Então, se você pretende usar essa nota para essas universidades, não vai dar certo, você vai precisar esperar até 2022, vestibular 2021 com ingresso em 2022, para poder usar essas notas, porque essas universidades não têm não têm cursos de meio de ano. Então, essa é a grande desvantagem do Enem ser no meio do ano. Fora isso também, se você está fazendo cursinho esse ano pensando em entrar na universidade no ano que vem, de certa maneira você vai estar alongando mais meio ano e talvez mais um ano inteiro para entrar na universidade com essas notas, né, na universidade pública. No caso das particulares, aí já são questões mais específicas. Cada universidade está fazendo de um jeito, tem muitas particulares que já têm um vestibular de meio de ano, né? Então se for em maio você vai ter essa diferença. E tem muitas particulares que têm outras propostas de entrada para além do Enem, e elas têm também o ProUni e o FIES, né? Esses calendários do ProUni e do FIES também vão sofrer alterações de acordo com os calendários do Enem, então a gente precisa esperar sair o resultado que deve sair, não sei quando, o governo não disse quando vai anunciar o resultado, mas a votação é até amanhã. Por último, eu queria dizer uma coisa a mais sobre essa coisa da votação, né? Os movimentos estudantis brasileiros existem há muitas décadas e eles são organizados e têm uma representatividade grande por todo o país. Todos esses movimentos, assim como vários movimentos de professores também, brigam com o Ministério desde o começo da pandemia sobre a questão do Enem. Essa votação que o MEC colocou como alternativa, ela é enganosa, porque ela dá a entender pra gente que nós que vamos fazer a prova, né, ou vocês que vão fazer a prova, estarão decidindo a data. Mas é um absurdo que o Ministério da Educação, com todo o poder que ele tenha, faça um tipo de votação dessa sem ter nenhum dado e não estar atrelada a nenhuma discussão com as entidades estudantis e também sem estar atrelado com nenhum planejamento das universidades. Como é que você vota numa data sem saber se, sendo naquela data, a sua nota vai poder ser utilizada para a universidade? Então isso teria que ter sido feito em conjunto, planejadamente, organizadamente e consultando, dialogando com o movimento estudantil sobre o que os estudantes estão pensando. O cursinho da Psico faz parte da Frente de Cursinhos Populares de São Paulo e na frente a gente fez um levantamento com vários cursinhos, vários estudantes que apontaram que eles preferiam que o Enem acontecesse depois que o ano letivo fosse retomado e encerrado. Nós não sabemos quando esse ano letivo vai ser encerrado, nem em São Paulo, nem na maior parte das cidades e dos estados brasileiros. Então, o que o MEC está fazendo, essa proposta de votação, faz parecer que ele dialoga com os estudantes diretamente, mas na verdade ele está ignorando as representações estudantis que existem há muito tempo, não está dando oportunidade nenhuma de diálogo, né? Ele jogou 3 datas e você escolhe, sem diálogo, e não tem nenhuma articulação com todo o restante da estrutura educacional do Brasil. Então, na verdade, é uma grande bagunça, é um absurdo, né? É travestido de democracia, mas não é democracia, na verdade, é super autoritária a proposta do MEC. Então é isso. Espero que tenha ajudado. Imagino que você, quando está assistindo esse vídeo, já votou, porque é possível que ele saia só depois que acabe a votação. Mas é legal, mesmo já tendo votado, saber que, dependendo da data que ganhar, janeiro ou fevereiro ou maio, você vai ter, dezembro ou janeiro ou maio, você vai ter problemas diferentes e vantagens diferentes em cada uma dessas datas. E ainda tem uma esperança de que os cursinhos, as escolas, os estudantes, os professores consigam pressionar o MEC para, caso essas datas sejam inviáveis, porque vamos supor que escolha-se janeiro ou dezembro e a pandemia esteja ainda num risco muito grande, ou então que, sei lá, de alguma maneira pressionemos o governo para ele entender que não é suficiente adiar 2 meses, e a gente precisa adiar de acordo com os anos letivos, etc. Então talvez a gente, ou então consiga pressionar as universidades a ter cursos de meio de ano. Então existe muita luta política para ser feita ainda para a gente conseguir garantir nossos direitos, né? Porque a gente não está falando de coisas que o governo nos dá, são direitos que estão sendo negados para a gente ou bastante dificultados. É isso, agradeço pelo convite aí, pelo espaço para falar. Espero que eu tenha ajudado e força para todos nós que a gente vai precisar. Se cuidem, usem máscara e fiquem em casa sempre que possível. E desde já quero agradecer ao Danilo Heitor, nosso professor e coordenador aí do cursinho da USP, que trouxe todas essas informações muito importantes para quem vai fazer o Enem e vestibulares esse ano. Gostou do programa? Então dá um like nas páginas do programa, atualiza aí
Projeto BMV e do Jornal Legume News. Até a próxima, muito obrigado. Tamo junto, pessoal. Vamos estudar.